Muitas vezes, pensa comigo aqui, se a gente solta um cavalo no meio de um pasto, né, esse cavalo ele vai sair correndo, ele sai que nem um cavalo muito feliz, né? Dando coice pro ar, pulando. Ele não tem muita direção, ele sai ali fazendo as coisas que ele quer. E aí a gente, quando quer então fazer algum caminho, né, nossos bisavós, eles faziam muito, né, esse trecho a cavalo. Hoje a gente tem o carro elétrico, carros tecnológicos, mas aí eles domesticavam o cavalo, aprendiam a lidar com o bichinho, e aí eles subiam, e aí às vezes a gente tem esse homem em cima do cavalo, essa mulher em cima conduzindo. Você acha, muitas vezes, assim, dentro desse contexto, que é melhor ser o cavalo, aquele que está instintivamente vivendo, ou você prefere ser o cavaleiro, né? A gente tem dois elementos aqui, que são duas questões aqui muito internas da nossa cabecinha, que eu estou trazendo uma metáfora. O cavalo, ele é muito instintivo, né? A gente tem essa parte dentro da gente, quando a gente nasce, a gente tem uma parte dentro do nosso dia a dia ali na infância, e essa parte instintiva da nossa infância, ela é permanecida, né? Na fase adulta, a gente vai aprendendo numa fase da vida as regras sociais, a gente vai aprendendo a se comportar, que lugar eu tenho espaço para falar, e aí a gente, quando está numa relação, imagina lá no comecinho, quando a gente é pequenininho, tem uma criança brincando com um negocinho, ela tá brincando com o leguinho dela, e aí chega o amiguinho, vai lá e pega, não, eu quero isso aqui, pum, pega o leguinho. Você já viu criança brincando? Uma pega o brinquedo da outra, e aí de repente aquela ali pega, bate o lego na cabeça do outro, pum, pum, pum. Não, não quero, não pode pegar o meu brinquedo. E aí a gente vai aprendendo num ponto da vida que a gente não pode ir lá arrancar a coisa da mão do outro, né? A gente tem que ter uma certa comunicação, a gente tem que chegar, oferecer ali um tempo, uma energia, trocar, bater um papo, comunicar com aquela pessoa, e aí a gente consegue então ter a troca. E aí a gente vai aprendendo, vai crescendo, essas coisas vão ficando mais complexas, né? E aí a gente chega na vida adulta, a gente está num casamento, quem aqui está casado, casada, né? A gente está nessa relação mais íntima, e aí o que acontece? A gente está nesse processo e às vezes a gente tem um dia mais difícil, às vezes a outra pessoa tem um dia mais difícil, às vezes a gente sai da relação, vai para o nosso trabalho e tem lá no nosso trabalho algumas frustrações, a gente tem alguns processos, muitas vezes, ó, tem pessoal casado aqui. A gente tem um dia lá, às vezes, que frustra algumas coisas que a gente gostaria, ou dentro da nossa casa, na nossa vida, e aí chega um encontro do outro, e a gente quer uma atenção, a gente quer os nossos afetos, as coisas que estão aqui muitas vezes doloridas, estão machucadas, e a gente quer que o outro entenda. Às vezes a gente critica muito, né? Chega o outro do trabalho dele, da vida dele, e a gente critica muito a falta de atenção que o outro tem com as nossas dores. A gente às vezes fala, olha, tô fazendo tudo por você, você não reconhece, não valoriza, eu gostaria que fosse como o começo. Quem aqui já pensou assim, bons velhos tempos, né? Como era bom lá no começo? E eu quero começar a falar exatamente desse bons velhos tempos, né? Vamos pegar aqui dois pontos interessantes. Às vezes a gente está criticando o outro dentro da nossa casa, dentro do trabalho, dentro da relação, e está cobrando muitas vezes do outro aquilo que a gente poderia estar fazendo. A gente poderia ser essa pessoa, né, que está levando um pouquinho ali, às vezes, de um processo de cura para aquele outro que também chega dos seus conflitos, chega das suas dores, chega dos seus processos. E muitas vezes a gente, nesse olhar, a gente esquece do filho que está na nossa casa, que chega da sua escola também, e a gente muitas vezes menospreza a batalha que o outro está tendo no dia a dia dele. E aí o filho chega da escola, a gente se acha muitas vezes no direito de falar assim, olha filho, faz silêncio aí por favor, que o papai está cansado hoje, eu quero deitar aqui nesse sofazão gostoso hoje e quero relaxar, né? Eu preciso relaxar, filho, fica quietinho, ó, toma aqui, pega aqui um brinquedinho, vai brincar, vai lá pro seu quarto, ó, deixa o papai aqui, precisa ver TV, a mamãe hoje está cansada, trabalhou o dia inteiro. E aí a gente vai num processo que a gente não olha, muitas vezes, que aquele filho, aquela filha também, assim como o papai, como a mamãe, como nós, no dia a dia chegamos cansados. Às vezes a criança está ali tendo que aprender uma série de conteúdos na escola com desafios reais. Mas como a gente já passou por aquela fase, a gente olha as pessoas a partir do nosso ângulo, da nossa visão. E aí a gente acha que aquela pessoa, muitas vezes, não, você só tem que fazer a escola. É a sua única obrigação, você tem que fazer as suas coisas. E aí a criança tá lá, né, a minha única obrigação, imagina, a pessoa senta, né, ela tem um monte de coisas para pensar com seus 12 anos de idade, tendo que aprender a calcular polinômios, né? Quem lembra disso? Eu lembro que tem esse nome aí, mas a gente não... A criança tá lá naquela fase, naquela briga, e aí a gente critica muitas vezes a falta de energia que a criança tem de se organizar.